Olá, aluno! Voltamos aí, mais um bloco do nosso curso aí sobre o Sistema Operacional Windows 10, onde nós estamos estudando aí as principais ferramentas do sistema operacional mais novo da Microsoft, né? O último lançamento que a Microsoft fez aí, e é um sistema que já é considerado estável, um sistema aí que o pessoal gosta muito. Lógico, desde que você tenha uma máquina legal para rodá-lo, você não vai ter muito problema aí com o Windows 10. E está passando aí em constantes atualizações, né? Por isso que é sempre bom estar atualizando para você ir pegando as ferramentas que estão vindo de novidade, ok? Dando sequência em nosso Windows 10, o que nós vamos estudar agora? Joga lá na tela. Vamos começar a estudar o explorador de arquivos, né? Que antigamente era conhecido como Windows Explorer. Agora mudou, traduziram para o português, né? Atento à tecla de atalho, o Windows é a nossa teclinha de atalho aí preferida, cai muito em concurso essa tecla, e ele simplesmente, acho que só perde o painel de controle, tá? Hoje, se você for analisar aí quantidade de questões, para mim o painel de controle é o que mais está caindo, e o explorador de arquivos vem logo em seguida, tá? Tá caindo demais também, tá? O que nós temos que saber sobre o explorador de arquivos? Primeiramente, novidades, né? Professor, o explorador de arquivos trouxe novidades no Windows 10? Trouxe, algumas, né? Você tem aí o sistema de guias, que isso aqui já era até usado no Windows 8, onde ele mostra os botões novamente aí para você. Então, isso aí já é para quem está acostumado com o Windows 8, já é tranquilo. E o que ele trouxe de novidade está aqui, ó. A primeira novidade chama-se acesso rápido, tá vendo? Tô circulando aí, que eu já falei para você lá no início do nosso curso, eu já falei, lembra? Que o acesso rápido substituiu os favoritos, é uma estrelinha azul agora, e o que tem dentro do acesso rápido? Os favoritos, que são essas pastinhas aqui, que você pode adicionar, ele mostra agora as pastas frequentes, que é que você usa com maior frequência, e ele exibe aqui também os arquivos recentes, ou seja, os arquivos que você acessou por último, né? Então, qual é a lógica da Microsoft? Poxa, eu entrei no explorador de arquivos, dei de cara com essa tela, qual a probabilidade de eu entrar nos favoritos, nas pastas frequentes ou nos arquivos recentes? É uma probabilidade alta. Então, por isso que chama-se acesso rápido, ok? E a outra novidade, que foi uma mudança de nome, tá aqui, ó, o OneDrive, né? O OneDrive é o sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft. A Microsoft nos dá 5 GB, aluno, de graça. Você não paga. Você cria a conta lá, tem 5 GB, você simplesmente pode jogar os seus arquivos dentro do OneDrive, que ele vai subir os arquivos para a nuvem. Aí de qualquer lugar que você tiver no planeta Terra, que tem internet, você consegue acessar. Então é um sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft, tá? Até o Windows 8, o OneDrive era chamado de quê? Ele era chamado, ó, de SkyDrive. Se você tem um Windows 8 aí, você deve lembrar, né? Mas hoje não é chamado mais de SkyDrive, a Microsoft alterou para o OneDrive, tá bom? Então, de novidades, coisas assim mais, né, recentes, basicamente nós temos isso aí, tá? Aí tome cuidado também com esse recurso aí, ó, que não é uma novidade, já vem desde o Windows 7, mas está caindo muito em prova, que são as bibliotecas do explorador de arquivos, né? Onde aí no Windows 10 nós temos aí 6 bibliotecas padronizadas, ó, documentos, imagens, imagens da câmera, músicas, imagens salvas e os vídeos. Aí você pergunta, professor, eu nunca consegui entender o que são essas bibliotecas. Então vamos lá, deixa eu te contar aqui uma história. Você lembra que no Windows XP ainda, você tinha aquelas pastas, meus documentos, minhas músicas, lembra? Meus vídeos, né? Essas pastas, na prática, serviam para quê, aluno? Raciocina comigo. Para nada. Você armazenava seus vídeos em meus vídeos? Você armazenava suas músicas em minhas músicas? Muito raro, né? Eu mesmo não trabalhava com aquelas pastas. Nós temos a mania, isso foi comprovado já por pesquisa, tá? De criar nossas próprias pastas, né? Então, por exemplo, você faz uma viagem, tira várias fotos, provavelmente você vai criar uma pasta lá na área de trabalho ou em qualquer lugar com o nome dessa viagem, não é assim?
E aí vai, a gente vai criando pastas a Deus dará no sistema, né? E depois, a hora que precisar, você fala, meu Deus, onde estão as fotos do meu carnaval de 89, né? Onde eu deixei? Poxa, quantos carnavais já se passaram aí, né? Então tem esse probleminha. A Microsoft percebeu que o usuário não é organizado. Então a partir do Windows 7 foi abandonado aquele sistema de pastas e a Microsoft criou as bibliotecas. Para que servem as bibliotecas? Vamos lá. Primeiro, biblioteca não tem, aluno, a capacidade de armazenar nada. Já fica ligado nisso aí. A biblioteca não guarda nada. A biblioteca é apenas um indexador. Como assim indexador? Se você criar uma pasta em qualquer lugar, pode ser na rede, unidades externas ou em qualquer lugar do computador, ir às propriedades da pasta, tá? E colocar, por exemplo, assim, essa pasta aqui é para ser otimizada para música. Hora que você entrar na biblioteca músicas, todos os arquivos dessa pasta vão estar sendo exibidos lá. Olha que legal. Depois você instala um aplicativo lá para fotos, por exemplo, um Photoshop, né? Ele vai gerar uma pasta para guardar as imagens. Quando você abrir a biblioteca Imagens, você vai achar todas essas figuras na biblioteca. Só que ela não está armazenando, ela só está buscando porque ela reconhece as extensões dos arquivos. Então a biblioteca trabalha com um sistema de indexação. Ele pega tudo que está no seu computador e organiza de acordo com as extensões. Biblioteca documentos, você vai achar os documentos. Biblioteca músicas, estão armazenadas as músicas. Só que elas estão armazenadas nas pastas que você criou. Não está dentro da biblioteca fisicamente. Perfeito? Muito cuidado com isso, ok? Joga lá. Aí um aluno me perguntou uma vez para mim, professor, mas tem como eu criar um arquivo diretamente na biblioteca? Eu já criei. Eu já joguei um arquivo dentro da biblioteca. Onde é que ele vai parar se a biblioteca não tem um endereço físico lá? Tá? Aluno, vai para algum lugar, mas vai para isso aqui, ó. O Windows tem essa hierarquia aqui, ó. Você tem um C, dois pontos, a pasta users, que é a pasta usuários, né? Se estiver no português. E dentro da pasta usuários tem quem? A pasta do meu usuário. Por exemplo, professor Fabrício. A biblioteca está atrelada ao meu usuário. Então, se eu jogar um arquivo dentro da biblioteca, ele vai parar dentro da pasta professor Fabrício. Tudo bem? Então, fique atento a isso aí. Bacana? Perfeito? Ótimo. Então, visto as bibliotecas, vamos agora entrar na parte da manipulação de arquivos do Windows, né? Do explorador. Manipular arquivo, aluno, olha só, nada mais é do que recortar, copiar e colar. Coisa que nós fazemos aí no dia a dia, todo momento, toda hora e tudo mais, né? Então você pensa, para que eu vou estudar isso? Isso é uma coisa tão simples, é uma coisa tão banal aí do meu computador. Não, cuidado. O examinador tem várias maneiras de cobrar essa manipulação de arquivos, recortar, copiar e colar. E às vezes ele pode cobrar uma maneira que nós não usamos aí no dia a dia. E é o que vai enrolar a gente, tá? Então vamos cercar direitinho para você não ter problema com isso. Tudo bem? Primeira dica, cuidado com os sinônimos. Nem sempre o examinador coloca na sua prova as palavras recortar, copiar e colar. Nem sempre. Eles podem usar sinônimos. Quer ver? Joga aí que eu mostrei para você os sinônimos. Olha lá. Ó. Quando ele falar, aluno, em mover ou transferir, ele está falando em recortar. São sinônimos. Então, se ele falar assim, o usuário moveu o arquivo, o usuário transferiu o arquivo, ele recortou. Tá? Quando ele falar em destino, ele está falando em colar. Então, se ele fala assim, o usuário transferiu o arquivo para o local de destino. Então, você já sabe, se ele transferiu para o local de destino, ele recortou e colou. Tá bem? Então, você vê que ele usou sinônimo. Já o copiar não tem tanta treta. Opa, tá faltando um acento aqui. É cópia ou backup, né? Ele vai usar um desses termos aí já fica mais fácil. Perfeito? Então, primeiro, atento é isso, pegar esses sinônimos, tá? Segunda maneira é pensar, e agora? Como é que eu recorto, copio e colo? Vamos lá. A maneira mais fácil de recortar, copiar e colar é essa aqui, ó. Tecla de atalho, na minha opinião. Ctrl X recorta, não é segredo para ninguém. Ctrl C copia e Ctrl V cola, né, aluno? Isso aí não vamos nem perder muito tempo, que são teclas bem tradicionais, tá?
Outra maneira que nós temos são os botõezinhos, né? Eu não sou muito bom para desenhar não, mas a gente sabe que o recorte é feito por uma tesoura, né? O colar é feito com um desenho que tem uma espécie de uma pranchetazinha, né? E o copiar é um botão que tem uma figura de dois papéis assim, como se fosse um clone, né? Você está copiando. Então, não tem segredo, tá? Terceira maneira é o que eu vou escrever aqui do seu lado direito, ó. Botão direito do mouse, né? O botão direito sempre vai te dar opções. Já guarda isso aí, tá? Botão direito sempre vai me dar opções. Professor, quais opções? Aí eu te falo, todas as opções tiverem lógica. Se você vê que aquela opção que ele está cobrando tem uma lógica mínima, o botão direito tem. E obviamente que se eu clicar com o botão direito num arquivo, eu posso ter a opção recortar e posso ter a opção copiar. E a hora que eu clicar no destino com o botão direito, eu vou ter a opção colar, né? Então lembre-se sempre disso, botão direito me dá sempre opções óbvias, né? Aí eu consigo ter essas opções aí. Então até aí tudo bem. Agora, a outra opção que eu acho mais difícil é a de arrastar. Então olha aqui para mim. Você já viu essa opção em prova? Você pegar um arquivo de uma pasta e arrastar para outra pasta. O arquivo é recortado ou o arquivo é copiado? Isso aí é uma coisa que pega muito candidato em concurso. É o que eu quero te ajudar. Para mim é a parte mais chata. Olha só, quando ele pedir para você arrastar um arquivo, você tem que se apegar, aluno, à unidade que o arquivo está armazenado. Unidade que eu falo são as letrinhas. C2 pontos, D2 pontos, né? Não se apegue à pasta, se apegue à letra, à unidade. Tudo bem? Se você se apegar às unidades, fica mais fácil de você acertar. Então joga no esqueminha que eu fiz aí para você entender. Olha só, primeiro aqui de cima, ó. Se eu pegar um arquivo que está em C2 pontos pasta 1 e arrastar para C2 pontos pasta 2, ó, perceba, aluno, que a letrinha é a mesma. O fato de eu arrastar esse arquivo, ele será recortado, ó. Ele será movido, porque ele está dentro da mesma unidade. Aí você move o arquivo, tá? Professor, mas se eu quiser copiar dentro da mesma unidade arrastando, é possível? É. Lá embaixo, ó, vai lá para baixo, tá vendo aqui, ó? C2 pontos pasta 1 para C2 pontos pasta 2, ó. Se eu arrastar, pressionando a tecla Ctrl, segurando o Ctrl, eu já copio o arquivo. Tá vendo? O Ctrl é uma tecla auxiliar que faz com que o arquivo seja copiado dentro da mesma unidade. Perfeito? Agora dá uma olhada aqui na penúltima opção aí, ó. E quando eu tiver unidades diferentes, ó, tá vendo? C pasta 1 para D pasta 2, ó, unidades distintas, tá vendo? Se eu arrastar, o arquivo será copiado. Tá vendo? Porque eu mudei de unidade. Então, o fato de mudar de unidade gera-se uma cópia. É só você lembrar da ideia de backup, de segurança, né? Pô, mudei de unidade, seria vacilo o Windows levar esse arquivo embora, né? Então, por questão de segurança, ele copia, ok? E a segunda opção aqui, ó, se eu pegar de C para D e eu não quiser mais copiar, eu quiser recortar, simples, eu vou arrastar, só que eu vou arrastar pressionando a tecla Shift. Aí se eu arrastar pressionando a tecla Shift, eu já recorto. Quando eu tiver unidades diferentes, beleza? Então, aluno, favor pegar esse esqueminha, que esse esqueminha cai em prova, tá? O arraste aí do arquivo dentro da mesma unidade ou em unidades diferentes. Bacana? Então, ótimo. Vamos seguir? Ah, e só um último detalhe. Professor, e para criar atalho? Vem aqui comigo. Existe uma dúvida, né? O pessoal acha que atalho é sinônimo de copiar, né? E não é. Atalho é apenas uma ponte, não é? Para chegar mais rápido até um arquivo. Geralmente são aqueles arquivos
que tem ícones de setinhas. Eu sou ruim para desenhar, mas tem uma setinha que não parece nada com setinha aí lá no ícone, né? Tem como criar atalho arrastando? Tem. Para criar atalho arrastando, você vai arrastar o arquivo segurando com a tecla Alt. Então, arrastou segurando a tecla Alt, aluno, você vai criar um atalho do arquivo. Você já não recorta e nem copia. Lembrando que se apagar o arquivo, o atalho não serve para nada. Se apagar o atalho, o arquivo continua bonitinho lá do jeito dele. Perfeito? Beleza? Então, temos carga aí para fazer já algumas questões. Vamos para a questão 35 aí do nosso curso. Olha lá. No Windows é possível organizar os arquivos em pastas e subpastas ou ainda em bibliotecas. Caso se opte por organizar os arquivos em bibliotecas, os arquivos serão movidos fisicamente de onde eles estavam armazenados para as bibliotecas, a fim de melhorar a performance de consulta. E aí, quando eu coloco os arquivos nas bibliotecas, eles são movidos para as bibliotecas, aluno? De jeito nenhum, acabamos de falar nisso, né? A biblioteca não tem poder para armazenar, ela só organiza, ela só enxerga aí os arquivos. Então o itemzinho não passa no teste de qualidade errado. 36. 36 é uma questão legal. Olha só, sobre o explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10, marque V para as afirmativas verdadeiras e o F para as falsas. Para acionar o explorador através de teclas de atalho, é necessário pressionar a tecla do logotipo do Windows em conjunto com a tecla E. Sim? Sim, né? O Windows E acessa. Então, a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eliminamos a letra C e eliminamos a letra D. Olha que maravilha, né? Ficamos entre a A e a B. Vamos a B lá. O Google Drive agora faz parte do explorador de arquivos e pode ser acessado com um clique simples no botão localizado lá na barra de tarefas da janela. Vários erros. Primeiramente que não é Google Drive. A Microsoft tem o OneDrive. E segundo que na janela não tem barra de tarefas. Você tem a barra de ferramentas. Barra de tarefas é aquela barra lá embaixo. Que eu até posso colocar um atalho do OneDrive lá, não tem problema nenhum. Mas não é padrão e o Google também não é padrão, seria o OneDrive, ok? Então essa segunda é falsa. Se a segunda é falsa, olha que maravilha, eliminamos a A. Então já temos a resposta. Mas vamos ver a 3. As pastas utilizadas com frequência e os arquivos utilizados recentemente são listados em um acesso rápido quando o explorador de arquivos é aberto. Aí, ó, novidade do Windows 10, perfeito, acesso rápido. E a última, o explorador permite a manipulação de arquivos com operações básicas, como inserção, alteração e exclusão. Porém, ainda não é possível compartilhar diretamente do explorador, não é possível fazer um compartilhamento. Deixa eu dar um bisu, aluno. O Windows 10 tem um recurso acessado pela tecla Windows H, que é o acesso de compartilhamento direto do arquivo. Então, se selecionou o arquivo, pressionou o Windows H, ele abre um programa que ele vai indicar para você as opções de compartilhamento do arquivo. Então, por exemplo, você tem aquele programa chamado OneNote, que é um programa de notas que a gente usa muito em tablet. Então eu posso pegar um arquivo do Word e compartilhar com a pessoa que está na minha rede diretamente pelo Windows 10. Então o sistema de compartilhamento do Windows hoje é muito bom. Tecla de atalho Windows H. Então, errado, ratificamos. Letra B realmente é a resposta que a gente está procurando. Beleza? Mais questões? Mais questões aí. Olha lá, 37. Em relação ao sistema operacional Windows 10, analise as afirmativas a seguir. Dentro de uma pasta, o atalho Ctrl+Shift+P pode ser utilizado para criar uma nova pasta. E aí? Ctrl+Shift+P cria pasta. Sinto dizer para o examinador que não. É Ctrl+Shift+N. O Windows usa muito teclas em inglês, né? Vem de new. Então, Ctrl+Shift+N cria. Geralmente, Ctrl+Shift+P, dependendo do aplicativo, ele abre as opções de impressão, né?
Então essa 1 aqui não passa, está errada. Se a 1 está errada, eliminamos já a letra A, né? 2. Nesta versão do sistema operacional é permitida a utilização dos caracteres cerquilha, o underline, o sublinhado, né? Os 2 pontos e a barra vertical, chamada pipe, na composição de nomes de arquivos e diretórios. E aí, aluno, o que você acha dessa opção? Já ouviu falar aí em arquivos, caracteres proibitivos, caracteres especiais ou caracteres coringas? Sim. Esses caracteres são caracteres que o sistema operacional não permite para você dar em nomes de arquivos ou pastas, porque são caracteres usados pelo sistema para alguma função específica ou então caracteres coringas. Por exemplo, o asterisco é um caractere que substitui tudo, ele é coringa numa pesquisa. Então, se eu vou pesquisar lá, por exemplo, B, boto o asterisco LA, ele vai achar bala, bola, bela, qualquer caractere que entra ali, né? Qualquer termo que entra ali. Então, quando você digita um desses caracteres para dar nomes a arquivos, ele vai gerar um erro, ele não vai aceitar, você vai ter que mudar. Você provavelmente já deve ter passado por isso, né? Quais são os caracteres proibitivos? Joga lá. Ou os caracteres coringas. Coloquei para você aí, ó. Muito cuidado, porque eles caem em concurso, tá? Isso aí tá sempre caindo. Olha lá, ó. Nenhuma das barras, nem a contrabarra, barra normal, nem a barra vertical, a pipe, são permitidos, né? 2 pontos também não é permitido. O asterisco, por ser coringa, não é. A interrogação também é caractere coringa, também não é. Aspas também não é permitido. E nem o sinal de menor, nem o sinal de maior também são permitidos no Windows. Então, grave aí, esses caracteres, game over para eles, tá? Você não consegue usá-los para nomes de arquivos. Então, voltando à questão, o cerquilha, né, que é o jogo da velha, e o underline podem, mas esses dois aí, ó, os 2 pontos e a barra, não. Então, errado também que ele fala que é permitido. Então, se a 2 está errada, eliminamos a B, eliminamos a D, tem que ser a C, né? Olha lá, com o gerenciador de tarefas, que nós já estudamos, é possível verificar os aplicativos que estão sendo executados, o desempenho do computador e os usuários que possuem alguma sessão iniciada. Perfeito, já estudamos isso. Gerenciador de tarefas. Então, letrinha C é a resposta certa da questão. Beleza, beleza, beleza? Mais uma, 38. No Windows, quando um ícone associado a um arquivo for arrastado para um disco diferente do atual, será criada uma cópia do arquivo, sendo mantido o arquivo no disco de origem. Então vamos lá, ó. Você está em C, que ele está falando aí, não é isso? E vai arrastar para D. Olha lá, que ele falou que são disco diferente. Quando você vai de C para D, o que acontece? Mudou de unidade, só arrastando, você vai gerar uma cópia do arquivo. Então ele vai ser copiado ou não? Sim, vai ser copiado. Então, itemzinho certinho, sem estresse, né? Questão que cai muito, fica de olho nisso aí. Belezinha? Mais uma, 39. Em um computador com Windows em português, um técnico clicou no botão iniciar e na opção explorador de arquivos para visualizar as unidades de disco disponíveis. Após conectar um pendrive em uma das portas USB, percebeu que a unidade desse dispositivo foi identificada pela letra E. Ao clicar sobre essa unidade, foram exibidos arquivos na raiz e pastas contidas neste pendrive. Ao arrastar um arquivo utilizando o mouse da raiz do pendrive para uma das pastas, o técnico percebeu que: letra A, o arquivo foi copiado. Letra B, ocorreu um erro, pois esse procedimento não é permitido, já pode tirar isso aqui, né? Letra C, o arquivo foi movido. Letra D, o arquivo foi aberto pelo software no qual foi criado. Não, mas se eu arrastei para outra pasta. E letra E, o arquivo foi apagado? Não, eu não arrastei para lixeira. Se fosse a lixeira, tudo bem. Então tá aí. Aí, aluno, olha só a maldade dessa questão. Quando o cara fala que tinha um pendrive que foi identificado pela letra E, então o candidato imagina bem o E, né? E ele arrastou para uma outra pasta, o cara já entende de cara o seguinte: poxa, ele estava em E,
deve ter jogado para o computador que é em C. Então, o arquivo foi copiado. Então, ele vai morrer lá na letra A, concorda comigo? Mas não é a letra A. Sabe por quê? Porque ele está falando que ele arrastou o arquivo, né, da raiz do pendrive para uma das pastas do pendrive lá, ó, que ele fala contidas no pendrive. Então, ele está arrastando de E para E, mesma unidade. E nós vimos que quando é mesma unidade, o arquivo vai ser recortado, né? E recortado é sinônimo de movido. Então, letra C é a resposta dessa questão. Perigosa, né? Ele coloca o pendrive na parada para confundir o candidato e aí já era, game over aí para o cara. Perfeito? Beleza, aluno? Tranquilidade geral aí para você. E outra coisa que nós temos aqui são as permissões de arquivos, que você também acessa pelo explorador de arquivos, né? Você também consegue ter o acesso aí a esse sistema de permissões. Primeiramente, deixa eu explicar o que seria aí essa parte de permissões de arquivo, né? O que você faz com esse recurso aí? Olha só, o Windows tem dois usuários, perfeito? O Windows tem um usuário administrador, que é o cara que pode tudo. Tá? Então, se eu sou administrador no Windows, eu mando prender e mando soltar, tá? E o outro usuário que nós temos é o usuário chamado padrão, que é aquele usuário limitado, que é um usuário que eu imponho limites no que ele pode fazer. Então, eu como administrador, posso ir até um arquivo, até uma pasta e simplesmente definir as permissões do que os usuários podem fazer. Isso chama-se permissões de arquivos, tá? Então, joga lá. Como é que eu faço para acessar as permissões de arquivos? Geralmente, utilizando o botão direito do mouse e escolhendo aí, ó, as propriedades do arquivo, tá vendo? Dentro das propriedades do arquivo, eu tenho uma aba chamada segurança. Aí aqui eu escolho o usuário, tá vendo? Aqui tem um usuário, por exemplo, Fabrício Melo. Vou aqui no editar e aqui eu tenho, ó, permitir e negar, tá vendo? Aí eu posso permitir o controle total, modificar, ler, executar, leitura, gravar ou as permissões especiais. E se eu quiser personalizar, eu vou aqui em avançado, eu tenho mais opções aí. Então, se eu definir, por exemplo, que você só pode ler o arquivo, você não pode fazer alteração no arquivo, por exemplo. Então, isso são as permissões que nós temos acesso, geralmente usando aí o explorador, que é o que a gente está estudando. Perfeito? Bacana? Então, vamos às questões? Olha lá. Assinale a alternativa que permita ao usuário exibir as permissões de arquivos ou pastas no Microsoft Windows 10 Pro. Olha aí. Não é? Letra A, clicar com o botão direito do mouse no arquivo, opa, bacana, ou na pasta ao qual você deseja definir permissões. Clique em editar. Não é opção editar, não tem nem essa opção lá. Então já elimina. Letra B, clique com o botão direito do mouse no arquivo ou na pasta para o qual deseja definir permissões e clique em propriedades, opa. E clique na guia, ó, segurança. Neste ponto será possível visualizar as permissões do arquivo ou pastas. Letra B tá bonita, né? Que a letra C fala, clique com o botão direito do mouse no arquivo ou na pasta para o qual deseja definir permissões e clique em segurança. Não, você vai primeiro em propriedades. Letra D, clique com o botão direito do mouse no canto inferior esquerdo da tela. Não, botão direito, na tela. Na tela não, é sobre o arquivo ou a pasta, tá errado. Letra E, clique com o botão direito do mouse no canto inferior esquerdo da tela de novo. Não. Então, realmente, ratifica-se. Letra B é o que a gente está procurando aí. Tá vendo? Ele cobre. Isso é importante ter conhecimento sobre permissões de arquivos. E depois temos aqui uma ferramentazinha chamada Read Boost, que você também acessa pelo explorador, né? O que é Read Boost? Olha só a tradução. Ler rápido, leitura turbo, alguma coisa nesse sentido, né, aluno? Read Boost é o seguinte, olha só. Como é que é feita a arquitetura de um computador? Dentro de um computador você tem lá uma memória ROM, você tem um HD, um disco rígido,
E dentro do disco rígido existe uma memória virtual e aqui tem a sua memória RAM. Perfeito? E obviamente aqui tem o seu processador, o seu CPU. O seu sistema operacional, aluno, está instalado dentro do HD. Então o Windows é instalado dentro do disco rígido. Então quando você instala o Windows, ele cria dentro do HD uma memória chamada virtual, que é um espaço que ele separa, tá, dentro do HD e dá o nome de memória virtual. Então, na hora que eu ligo o computador, a memória ROM vai até o HD, consulta se o HD tem o sistema operacional. Se tiver o sistema operacional, ela manda o sistema ser carregado na RAM. É aqui que a gente dá um comando chamado boot. Então, boot é o ato de você carregar o sistema operacional lá na memória RAM para ser executado. Só que a nossa memória RAM tem um limite. Se você comprou um computador com 4 GB, você só tem 4 GB de limite de execução. Só que o usuário não tem. O usuário quer usar 1 milhão de coisas, jogar, abrir vários e vários programas. Então o que vai acontecer? Sua máquina teria que travar por falta de memória. Se você está abrindo mais programas que a memória RAM permite, sua máquina teria que travar. Só que para isso não acontecer, o que o Windows faz? Ele transfere o que sobrou para a memória virtual. Então toda vez que a RAM estourar, ele manda o excedente para a virtual para a máquina não travar. Só que a virtual está dentro do HD. E o HD é uma memória muito lenta, ainda mais se for HD mecânico. Então sua máquina chega a parar. Já percebeu? Quando está aquele monte de programa aberto, seu computador fica muito lento, é porque você está usando a memória virtual. O que a Microsoft criou? Criou o Read Boost, que nada mais é, né, do que você fazer, nem ler rápido, é leitura, né? Vamos mudar aqui o nome. Bota aqui leitura, né? Leitura rápida. Que nada mais é do que você encaixar o seu pendrive no computador, entrar nas propriedades do pendrive, lá pelo explorador, e procurar uma aba chamada Read Boost. Aí você pode pegar um pedaço do pendrive, por exemplo, que no exemplo meu aqui, ó, 1.500 megas, que eu estou pegando, que dá 1,5 GB, e usar esse espaço do pendrive com uma memória virtual. Então, toda vez que o seu sistema precisar de memória virtual, ele não vai usar o HD, ele vai usar o seu pendrive. E o pendrive, por ser uma memória chamada flash, flash é uma memória o quê? Rápida. Então, o seu sistema perde menos, né, velocidade. Você consegue ganhar mais desempenho com o Read Boost, ok? Só que detalhe, não é todo pendrive que tem essa opção, tá? O pendrive precisa ter essa opção aí. Se não tiver Read Boost lá, é porque o seu pendrive é incompatível, beleza? Então vamos fazer as questões para a gente fechar. Sobre o Windows Read Boost, assinale a alternativa correta. Olha aí. É uma forma de o Windows usar pendrives ou cartões SD. Pendrives ou cartões SD são considerados memórias flash, tá? Como memória adicional, melhorando a performance do computador. A letra A tá bonita, olha lá. Letra B é um método de inicialização do computador com formato mínimo. Não. Esse formato mínimo aqui a gente chama de ligar o Windows no modo de segurança, né? Ele desativa os drivers e ele inicializa de maneira bem mais simples. Letra C é um aplicativo que acelera a navegação na internet ao fazer o download? Não. Letra D é um modo de visualização de aplicativos em tela cheia do Windows? Não. Tela cheia, por exemplo, seria o Snap, que você pode arrastar as janelas e maximizar. Letra E é um utilitário que realiza a importação de dados e configurações do Windows 7 para instalar no Windows 10? Não. Você tem um recurso de você migrar do 7 para o 10, mas não é o Read Boost. Então, realmente, a resposta fica sendo a letra A. Beleza? E, após ver o Read Boost, nossa última dica aqui, teclas de atalhos, aluno. Eu não deixei você na mão, ó. Estude aí as teclas de atalho do Windows. Na realidade, teclas de atalho são 4 ambientes que você tem que estudar, hein? Ambiente Windows, os navegadores, ambiente Office e caso caia também um LibreOffice. Estude os ambientes separados, tá? Teclas de atalho tem que ser separados. Dá um Windows, depois estuda o Office. Porque às vezes a mesma tecla de atalho que faz alguma coisa no Windows não faz no Word. Por exemplo, Ctrl A no Windows seleciona tudo. No Word é Ctrl T. Então cuidado para não se confundir.
Então eu preparei uma tabela que não é o melhor dos mundos, mas é uma tabela que tem um resumo muito bom com as principais teclas e as teclas novas que vieram no Windows 10 que não tem nas versões anteriores, tá bom? Pega aí, eu indico que você passe a tabela limpo pro seu caderno, joga lá para você ver aí, ó. Eu indico que você passe a tabela limpo e se você tiver o Windows 10 que você treine essa tabela, tá? Você tem várias teclas novas aí, né? Por exemplo, o Windows G barra de jogos, ó. O Windows F é o hub de feedback, que você dá o feedback para a Microsoft, né? Você tem o Windows C, que é a Cortana, né? Que é novidade no Windows. Aí o Windows I, configurações, né? O Windows H, compartilhar. Então dá uma estudada, porque tecla de atalho pode estar caindo aí na sua prova, tá bom? Aí vamos fazer umas questões só para a gente ver como é que faz para a gente fechar o nosso curso aí. Olha lá. O administrador de um computador com sistema operacional Windows 10 deve configurar o sistema utilizando os recursos da janela Configurações do Windows. Uma forma ágil de interagir com o Windows é por meio do atalho de teclado, sendo que para abrir a janela Configurações do Windows deve-se pressionar simultaneamente quais teclas? O Windows I tá aí, né? De configurações. O Windows G vem de Game, é para abrir a barra de jogos. O Windows C é a Cortana, que é a assistente digital do Windows. O Windows R vem de Run, que é aquela caixa de executar. E o Windows F seria o hub de feedback. Tá vendo? Tem que saber. De vez em quando vai cair questões de teclas de atalho, sim. E a última, comandos para controlar a exibição de janelas são importantes, principalmente tarefas nas quais é exigida a visualização simultânea de 2 ou mais arquivos. Identifique no sistema operacional Windows 10 o item que não relaciona corretamente o atalho do teclado para o controle da exibição de janelas e sua respectiva função. Letra A, tecla do logotipo do Windows mais a letra D. Exibe ou oculta a área de trabalho? Sim, nós já vimos isso, né? Seria aí o AeroPic, né? Letra B, tecla do logotipo do Windows mais Tab. Alterna entre as janelas? Opa, não. Windows mais Tab abre a linha do tempo. Essa questão é pegadinha, porque no Windows 7 alternava através do Flip 3D. E letra C, tecla do logotipo do Windows mais seta de navegação para cima maximiza a janela. Perfeito. E letra D, tecla do logotipo do Windows mais a seta de navegação para a direita, maximizar a janela do aplicativo ou da área de trabalho no lado direito da tela. Perfeito. Isso aqui seria lá o Aero Snap também. Tanto a letra C como a D é Aero Snap, que nós já estudamos. Perfeito. Tá aí exemplos de teclas de atalho. E aí eu me despeço. Fechamos aí o nosso curso do Windows 10, né? Então eu espero, aluno, que você tenha aproveitado o curso, tenha sugado o máximo de informações possível. Precisando de mim, eu estou à disposição aí na plataforma, não tira dúvidas, pode perguntar que eu tiro suas dúvidas. À vontade, eu estou aqui, né? Não só eu, toda a equipe do Grão Online, dispostos aí a ajudar você na sua aprovação. Te espero aí no nosso próximo curso, né? Que eu estou preparando com muita qualidade para você poder aprender. Meu grande abraço, até a próxima.